Oi, oi, tudo bem com você? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato além do normal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, não te custa nada e me deixa muito feliz. Não se esquece de compartilhar o vídeo e se você tiver algum relato de terror sobrenatural para me contar, é só me mandar nesse e-mail que está aqui embaixo e esse mesmo e-mail está na descrição de todos os vídeos. O título do nosso relato de hoje é O Espelho. Já passei por diversas experiências com o paranormal. Já visitei alguns amigos espíritas e a maioria diz que tenho uma capacidade extrasensorial bastante aguçada. Ou seja, sou um médio. Todos nós, isso aqui a Renata falando, tá? Todos nós somos médios, tá? Você só descobriu que você tá vivo, só isso. É claro que no início isso me assustou um pouco, mas eu já estava acostumado a ver vultos, pessoas que somem do nada e a escutar vozes e sons inexplicáveis. Também consigo sentir quando algo ou alguém está por perto. A história que vou contar a seguir foi uma das mais recentes, fortes e assustadoras que já me aconteceram. Eu estava bastante cansado e fui dormir mais cedo nessa tarde. E por volta das 18h30, quando tomei banho e me vesti, logo corri pelo corredor para chegar até o quarto. No corredor tem um espelho muito velho, que já está na família da minha mãe há gerações. Eu nunca consegui entender o porquê de a minha mãe guardar aquele troço em casa. Era velho, gigantesco, rachado e sujo. Por algum motivo, minha avó pediu para minha mãe guardar aquele espelho e absolutamente nenhuma ocasião jogá-lo fora. Ou dá-lo para alguma pessoa que não fosse de extrema confiança. Ela nunca disse a ninguém o motivo disso. Então, assim, minha mãe fez. Pendurou o espelho no corredor. Alguns dias depois que a minha mãe pendurou o espelho e tirou os jornais que o cobriam, coisas estranhas começaram a acontecer. Todos os gatos da vizinhança começaram a se esfregar nas paredes da nossa casa, toda tarde, por volta das 15 até as 19. E mesmo todos eles ficando do lado de fora de casa, um cheiro muito forte de xixi de gato vinha das proximidades daquele espelho, seguido por um cheiro de perfume de rosas. Os meus priminhos também evitavam bastante passar por aquele corredor. E quando passavam, voltavam chorando ou passavam correndo. Uma vez deixaram o meu priminho de 2 anos brincando embaixo do espelho. Do nada, ele começou a gritar. Apareceram uns roxos na pele dele e ele ficou bastante doente, de maneira inexplicável. Pois bem, nessa tarde, quando passei pelo espelho para ir para o quarto, eu simplesmente falei sem motivo. Tchau. Acenei para mim mesmo pelo espelho. Então tá. Nessa tarde eu fiquei sozinho no meu quarto. E mesmo cansado, demorei muito para dormir.
Só consegui dormir de verdade lá pelas 22 horas. Podia ser pelos miados, mas acho difícil, pois já estava acostumado. Então, depois de muito tempo, dormi. No meu sonho, eu acordava, se é que foi mesmo um sonho, com um barulho de algo pesado caindo. Acordei assustado e o quarto estava muito escuro, mas uma fraca luz vinha das brechas da janela. Eu durmo com o celular do meu lado, então estiquei a mão para acender a lanterna e ver o que era. Pensei que uma das caixas de DVDs tivesse caído de cima do armário, mas não consegui sentir o celular. Minha mão simplesmente atravessou ele. Então, me levantei para acender a luz, mas quando saí da cama, eu não senti o chão. E quando virei para trás, me vi dormindo. Nesse momento eu estava para correr de volta quando escutei o barulho de novo. Me virei assustado. No mesmo momento em que vejo 2 braços brancos e magros saírem do escuro, na direção da porta que dá para o corredor. Estavam encobertos pelo escuro, então não pude ver o corpo, apenas os braços nus. Bateu as mãos uma vez e fez exatamente o barulho de um objeto pesado caindo, só que com um eco. Os braços se abriram como se fossem me dar um abraço. Vem comigo! Uma voz rouca veio do escuro. Não consegui identificar se era masculina ou feminina. Não gritei. Não, gritei de volta. Vem! Tentei correr, mas não saía do lugar e parecia ser puxado na direção daquele braço. Alguém me ajuda! Gritei, quase chorando de medo. De repente, uma esfera de luz saiu de algum lugar da minha cama. Não vi quando ela surgiu, apenas sei que saiu da direção da minha cama. Cruzou todo o quarto e empurrou aqueles braços para o escuro. Corri para a minha cama e acordei, extremamente gelado e sem ar. Olhei o celular e vi 3h35, a hora morta. Até pouco tempo ainda tínhamos esse espelho. E as coisas estranhas continuaram acontecendo. Comentei o que aconteceu comigo para minha avó. E ela disse que estava na hora de contar para alguém sobre a verdade daquele espelho. Tá. A verdade do espelho. Há mais ou menos 50 anos, a irmã mais velha da minha avó morreu. E aquele era o espelho favorito dela. Ela morreu depois do 2º derrame. E o velório foi feito numa sala da casa dela, justamente a mesma em que ficava o espelho. Depois que ela foi enterrada, enquanto um advogado bastante amigo dela lia seu testamento e dividia os bens, o irmão da minha avó, na época com 17 anos, ficou com o espelho. Ele nunca gostou dele, mas passou a detestá-lo ainda mais depois que teve que ficar com ele. Em respeito à sua irmã, ele não jogou fora. As coisas que começaram a acontecer com ele depois que o espelho foi pendurado foram bem estranhas. Cheiro de xixi de gato, gato se esfregando na rua, na casa, na parede de sua casa, sussurros e choros, barulhos estranhos e cheiros de perfumes de rosas. Depois de 2 semanas assim, ele chamou 2 amigos para destruir aquele espelho.
Ele não conseguiu sozinho, mesmo nas inúmeras vezes que tentou. Ele atirava todo tipo de objeto no espelho, mas ele nem sequer trincava. Eles tentaram primeiro com a vassoura, depois com panelas e por fim com pedras. Uma delas conseguiu fazer uma rachadura bem no meio do espelho, que no caso está lá até hoje. Mas foi só isso. Não conseguiram fazer mais nenhum dano. Todos foram para casa. Agora o mais estranho começa a acontecer. Os dois amigos dele começaram a ouvir vozes, ter visões estranhas e ficaram loucos. Gente, foram internados em um sanatório, mas cometeram suicídio antes. E o irmão da minha avó começou a perceber manchas escuras aparecendo por todo o corpo. E ele começou a ficar doente inexplicavelmente. Ele morreu poucos dias depois, com uma hemorragia interna inexplicável. A minha avó também dizia que a sua irmã gostava muito de gatos e que parecia que eles gostavam dela também. Ela usava sempre o mesmo perfume, com cheiro de rosas. Admito que isso me assombrou um pouco, mas sempre desconfiei que tinha alguma coisa estranha naquele espelho. Então, depois do sonho que eu tive, comecei a ver aqueles braços quando olho rapidamente pelo espelho. E às vezes, mãos me acenando. Também tem algumas vezes em que amanhecem marcas de mãos e digitais na parte de dentro do vidro do espelho, que nem a minha mãe e nem o meu pai conseguem explicar. Depois de muita insistência, minha mãe decidiu repassar o espelho para uma amiga, que sempre gostou muito dele. Desde então, ela mandou poucas notícias. Pelo que parece, ela está em uma depressão profunda, pois suas 2 filhas, uma de 2 anos e uma de 9 meses, morreram inexplicavelmente. E os gatos da minha rua sumiram também. Eles passaram algumas horas se esfregando na parede da frente da casa dela. E por causa disso, a minha mãe ficou com muito remorso. Ela tenta pegar o espelho de volta, mas a amiga dela nunca mais atendeu o telefone ou abriu a porta. Seja fato ou não, coisas estranhas acontecem com aquele espelho. Acho que alguma coisa pior poderia acontecer se o destruíssem, pois, seja lá o que tem dentro dele, está preso. Fora, com certeza, faria muito mal. Muito. E o relato acaba aqui. Não se esqueçam que de segunda a sexta-feira tem vídeo aqui no canal às 18 horas e sexta-feira às 23h59 tem o nosso conto de terror. Coloca aí nos comentários o que você achou desse relato. Um relato muito bom, hein? Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.